Gente, boa noite, ou boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estarão vendo esse vídeo. A ideia aqui é, de alguma forma, fazer uma revisão um pouquinho, né, do que eu estou querendo com essa atividade avaliativa. Porque vocês estão recebendo os conceitos, né? Estão aí, né, tendo as aulas, mas é importante fazer uma parada e fazer a reflexão sobre o que está aprendendo, ok? Bom, quando eu coloco aqui a pergunta, né, empresas não lucrativas também buscam lucro, né, primeiro é o seguinte, é importante que você saiba aqui, né, o que é lucro? O lucro, ele é o resultado de uma receita obtida menos o custo. Você terá aí o que nós chamamos de lucro bruto, lembra? Né? Tivemos uma aula que nós tratamos sobre isso aí. Né? Mas assim, então, ou seja, as empresas elas têm que ser lucrativas para elas permanecerem no mercado. Né? Mas assim que você tem que refletir é o seguinte, existem empresas com finalidade para ter lucro e empresas com finalidade cuja finalidade não é ter lucro, né? Por exemplo, o Instituto Federal. O Instituto Federal, ele é um órgão público, ele vai funcionar como empresa porque ele precisa ter gestão, ele tem custos, né? Ele tem despesas, ele recebe uma dotação orçamentária, né, para fazer frente. Mas qual é o lucro? O lucro que o Instituto Federal tem em dinheiro? Não, né, gente? Bom, então as empresas não lucrativas também, ou seja, empresas não lucrativas, estou falando, gente, no sentido de empresas que não buscam lucro, ok? Não empresas que estão deficitárias, tá? Então empresas não lucrativas também buscam lucro, pois. Então, a partir dessa explicação, você busca a melhor resposta, ok? Bom, seguindo aqui, né, a nossa revisãozinha, né, bem básica mesmo, né? Quando eu falo de estrutura de capital, já estamos falando aqui um pouquinho da estrutura geral de gestão financeira, né, gente? Vocês lembram, né, na aula de conceitos básicos, né, de gestão financeira, eu coloquei para vocês um organograma, lembram? Que nesse organograma eu colocava a estrutura básica, né? Né, de um departamento financeiro. Mas também, quando nós falamos sobre conceito de gestão financeira, nós trabalhamos, né, quais são as 3 decisões básicas que um gestor financeiro tem que tomar? Decisão de orçamento de capital, decisão de estrutura de capital, decisão de capital de giro. Então, ou seja, são gestões, né, que o gestor financeiro ele necessita fazer. Mas a pergunta é, um bom exemplo de recurso financeiro, então, ou seja, recurso financeiro, gente, está ligado a dinheiro. Então, um bom exemplo de recurso financeiro, o que é, gente? Entendeu? Recurso financeiro está ligado a dinheiro. Então, ou seja, toda empresa precisa de dinheiro. O dinheiro ele é fundamental para que a empresa possa realizar seus compromissos. Tá? Então, lembra, na aula que eu chego e falo, né? A empresa e seus recursos. A empresa tem recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos, recursos administrativos, que empresa é isso. Empresa é um somatório de recursos. Então, ou seja, eu sei que a empresa tem recursos materiais, recursos humanos, recursos mercadológicos, recursos administrativos, a empresa também tem recursos financeiros, né? Então, recursos financeiros está ligado a dinheiro. Então, eu só quero que você me fale, né, dentre aqui as alternativas, qual é um exemplo de recurso financeiro. Ok? Bom, e aí, quando a gente chega aqui na pergunta 3, a pergunta 3 está dentro, né,
também dos conceitos básicos, né, de gestão financeira. E aqui eu estou abordando uma das decisões, né, que o gestor financeiro ele tem que tomar. A gestão financeira é a área de administração que cuida dos recursos financeiros das empresas, lembra disso? Em geral, essa área enfrenta três tipos básicos de decisões, tomadas cotidianamente, ou seja, todo dia o gestor financeiro vai lidar com essas decisões. Então, decisões de orçamento de capital, né, que envolve planejamento, gestão de investimento, decisão de estrutura de capital, né, que vai combinar, né, quais são os capital próprio, capital de terceiro, gestão de capital de giro, né, em que a empresa vai fazer a gestão dos seus ativos e passivos de curto prazo. Lembra que eu coloquei para vocês aí um balanço patrimonial onde eu mostro, né, os ativos de curto prazo e passivos de curto prazo, né, que vai se tornar o ativo e o passivo circulante. Né? Então a pergunta aqui eu estou fazendo uma afirmação. Quero saber se é verdadeiro ou falso. Estrutura de capital envolve planejamento e gestão dos investimentos de curto e longo prazo. Então, para você responder essa pergunta, você tem que compreender o que significa estrutura de capital, né, para dentro das empresas. Ok? Bom, quando nós chegamos aqui na quarta pergunta, né, que ela está tratando da questão de rentabilidade, ou seja, a rentabilidade está ligada às características dos objetivos da gestão financeira. Então toda empresa ela quer ser rentável e ela quer ter liquidez. Liquidez é a capacidade de pagamento que a empresa tem, né? E rentabilidade é o resultado da atividade da empresa. Tá? Bom, então eu faço aqui uma outra afirmação. Rentabilidade é o recurso financeiro disponível, enquanto que liquidez é o rendimento proporcionado por um investimento. Eu quero saber se essa afirmação que eu estou fazendo aqui é verdadeira ou falsa. Então você precisa verificar o que é rentabilidade e o que é liquidez. Ok? Bom, o gestor financeiro, né, ele tem atribuições. A gestão financeira, ela tem atribuições. Atribuições, né, gente, é aquilo que tem de ser feito. É aquilo pelo qual é a razão, né, de existir. Então, as principais atribuições da gestão financeira são, então, ou seja, qual é a razão de existir da gestão financeira? Qual é a função da gestão financeira? Então você precisa lá voltar na aula, né, de conceitos básicos de gestão financeira, né, e na realidade verificar lá a questão dos objetivos da gestão financeira, né? Então aí você vai compreender, né, aqui quais são as atribuições de gestão financeira, o que ela tem que fazer, né? Ela tem que fazer manutenção permanente da situação de liquidez, ela tem que prover rentabilidade, ela tem que aplicar recursos financeiros, né? Ela tem que ter liquidez, não sei, você que tem que saber. Então você tem que verificar aí na aula de conceito de gestão financeira, né, as questões que envolvem isso daí. Bom, a gestão financeira, ela tem ali a sua estrutura. Essa estrutura, né, ou seja, lembra da aula de gestão organizacional da gestão financeira? E aí eu coloquei para você, né, que a gestão financeira ela é dividida em duas grandes áreas. A área de controladoria e a área de tesouraria. A área de controladoria ela é formada pela contabilidade, pelo planejamento e controle orçamentário e pela auditoria. Já a área de tesouraria, né, é formada pelo contas a pagar, pelo caixa central e pela área de relações bancárias. Então, essa é a estrutura geral, estrutura organizacional da gestão financeira, ok? E aqui eu faço a pergunta, a contabilidade, o que ela proporciona? Em que a contabilidade contribui para a área financeira? É claro que a contabilidade está ligada à parte de controladoria, mas a controladoria é uma das áreas de finanças. Então,
Ou seja, quando eu falo contabilidade proporciona, ela contribui com o quê? Em que ela ajuda? Né? Ela ajuda nas informações. Lembra que contabilidade é informações. Né? É registro das informações geradas pela empresa. Ok? Faça essa reflexão, você vai conseguir responder essa pergunta. Tá? E aí, uma das funções, né, dentro da estrutura organizacional da gestão financeira, né, nós temos o lado da controladoria e o lado da tesouraria. Tá? Então, as relações bancárias está de que lado? De que lado que está relações bancárias? Olha lá na aula. Veja se relações bancárias está ligada à área de controladoria ou à área de tesouraria. E a partir disso, fica tranquilo para você responder essa questão. As funções básicas das relações bancárias são, vai lá e verificar na aula, ok? Para que serve o setor de relações bancárias no departamento financeiro? Tá? Bom, o lucro é algo importante para as empresas. As empresas que têm por finalidade ter lucro, ok? Já não estamos mais falando de Instituto Federal, nem de ONGs, nem de organismos governamentais. Estamos falando de empresas como a Heineken, como a Covabra, como a Goodyear, a Coca-Cola, a TV Globo, enfim, estamos falando de empresas que precisam do lucro para permanecer no mercado. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: lucro pode apenas ser retido pela empresa? Então você tem que voltar na aula que eu trato de lucro, e lá eu falo, né, o que as empresas fazem com o lucro, o que elas têm que decidir. Vai lá na parte da aula que eu falo quais são as decisões que a empresa tem que tomar em relação ao lucro. A partir daquela hora você vai saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Ok? Evidentemente que é função do gestor financeiro maximizar a riqueza da empresa. Né? Aí eu faço uma afirmação aqui. Maximização da riqueza significa contribuição para o aumento do valor da empresa. Não é uma pergunta. Toda questão que é de verdadeiro e falso não é pergunta, é uma afirmação. Então eu quero saber o seguinte: se essa afirmação, onde eu falo a maximização da riqueza significa a contribuição para o aumento do valor da empresa, eu quero saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Você tem que ir lá, voltar na aula, né, onde eu estou tratando dos aspectos organizacionais da estrutura da gestão financeira. Né? Gestão de capital de giro envolve ativos e passivos da empresa. Então você tem que voltar lá. Gestão de capital de giro é uma das decisões que o gestor financeiro tem que tomar diariamente. Então volta lá na aula, da parte que está tratando, né, quais são as decisões que o gestor financeiro tem que tomar. São 3 decisões, uma das decisões é do capital de giro. Verifique se essa afirmação bate com a teoria. Ok, gente? Então, vocês precisam estudar. Vocês precisam ler os conceitos para poder responder essas questões aqui. Tá ok? Então é isso aí, gente. Até mais. Um grande abraço a todos e todas.